Olá para você que me acompanha aqui no canal, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Essa semana foi bem cheia em termos de novidades para a temporada de prêmios, então a gente teve aí o anúncio de várias listas, prêmios da crítica, indicados de premiações importantes, que são termômetros para a lista de premiações, e o assunto hoje nesse vídeo vai ser a lista divulgada pelo American Film Institute dos melhores filmes de 2024. Eu vou falar sobre isso, mas antes dá o seu like, seu joinha nesse vídeo, também deixe o seu comentário, a sua opinião, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E se você puder, tiver essa condição, também se torne um membro do canal para auxiliar a gente na continuidade dessa produção de conteúdo mês após mês, semana após semana, beleza, gente? Seguinte, lista dos 10 mais do American Film Institute. O que é o American Film Institute, gente? É uma organização sem fins lucrativos fundada no ano de 1967 e que tem sede na cidade de Los Angeles. Gente, o American Film Institute, ele se dedica ao estudo e à preservação do cinema norte-americano e inclusive é uma das instituições mais importantes dos Estados Unidos justamente para isso. Então, desde questões como preservação de itens, de fotografias, de filmes, de coleções de uma forma geral, você tem também a parte educacional, a formação de novos cineastas. Inclusive a gente, como estudante, pode se inscrever em um dos cursos para ser formado pelo American Film Institute e se tornar um realizador aí do futuro, né? Então, assim, existe um grande espectro de situações onde o American Film Institute atua. Além disso, ao longo do ano você tem aí uma série de ações que acontecem, uma série de exibições, tem toda uma questão da preservação e ali pela década de 1990 o American Film Institute inclusive produziu programas de televisão que resgatavam filmes, momentos importantes do cinema norte-americano e esses programas muitas vezes foram depois replicados aqui na TV a cabo brasileira. Então é realmente uma instituição muito importante e que também tem como de suas marcas a divulgação de listas, né? Então são muito populares, principalmente nos Estados Unidos, as listas dos 100 mais do American Film Institute. Então você tem ali os 100 maiores filmes de todos os tempos, os 100 maiores quotes, né? As 100 maiores falas, citações do cinema norte-americano de todos os tempos, os 100 maiores filmes de comédia, de horror, 100 maiores trilhas sonoras e assim por diante, 100 maiores musicais. Se você entrar no site do American Film Institute, tudo isso vai estar lá para você e claro, são sempre títulos que a gente está muito acostumado a ter no nosso círculo aí como cinéfilo, né, de repertório. São listas bem bacanas e desde o início do século eles também resolveram divulgar anualmente a lista dos 10 mais do ano anterior. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2001, relativo aos filmes do ano 2000 e desde então todos os anos eles fazem então a divulgação dessas listas de filmes. E nessa semana, alguns dias atrás aí, saiu então a lista dos melhores filmes de 2024. Depois, no início de janeiro, a gente vai ter uma cerimônia de premiação, né, para trazer os representantes desses 10 filmes para Los Angeles, para fazer uma celebração disso, mas a lista já é conhecida da gente, né? E algumas coisas que eu preciso adiantar aqui antes de falar quais foram os filmes escolhidos pelo American Film Institute nessa temporada é o seguinte: por ser uma lista de filmes norte-americanos, vejam bem pessoal, American Film Institute, ou seja, é um instituto que cuida da preservação da divulgação e da nutrição do cinema norte-americano. Então por isso, alguns títulos muito importantes aí ao longo dos anos eles acabam ficando de fora. É muito, muito raro que um filme que não seja norte-americano ou que não tenha elementos muito fortes dos Estados Unidos entre nessa lista, né? Então, por exemplo, no ano passado, o filme Zona de Interesse não entrou ali entre os 10 melhores do ano, né? Em outros anos também Parasita, Roma, não entraram aí como um dos 10 representantes da lista por não serem filmes ou falados em inglês ou que tenham total
intimidade com a cultura norte-americana, né? Inclusive, se a gente vai nas regras do American Film Institute para montar essa lista, a gente tem lá aquela regrinha que diz o seguinte: as histórias não precisam ser apresentadas em língua inglesa se forem incontestavelmente americanas, ou seja, elas têm que incluir necessariamente elementos criativos ou de produção significativos dos Estados Unidos. Ou seja, preferencialmente você tem que ser falado em língua inglesa, mas se isso não acontecer, pelo menos os valores de produção e a produção como um todo, ela precisa estar intimamente ligada ao sistema de produção norte-americano, tá? Então, é bom a gente ter isso em mente, porque tem alguns títulos que, se você olhar nos anos anteriores e nesse ano, eles não estão ali presentes em função dessas regras, tá? Quem fez o anúncio da lista desse ano foi o CEO do American Film Institute, o Bob Gazzali, e ele disse ali numa declaração logo após esse anúncio que foi para a imprensa o seguinte, abre aspas: o prêmio American Film Institute nunca é sobre competição, mas sobre comunidade. Estamos ansiosos para reunir esses artistas como um só e celebrar seu poder coletivo de impulsionar a cultura. Fecha aspas. De fato, né, gente, não tem indicados nesse prêmio. É uma lista com os 10 melhores filmes, então realmente é um anúncio mais coletivo, mais colaborativo, do que foi mais relevante para o cinema norte-americano naquele determinado ano. É a lista já direto, sem indicados e tudo mais. Tem também a lista de indicados da televisão, mas eu vou me focar aqui aos nomes do cinema, que é o que a gente mais se preocupa aqui nesse canal desde o início, né? E antes de eu chegar finalmente na lista, eu vou falar um pouquinho do júri. Esse júri é composto por estudiosos, artistas, ou seja, pessoas que trabalham na área, professores, críticos de cinema, e esse ano a presidente do júri foi a Janine Basinger. A Janine Basinger é uma escritora respeitadíssima dos Estados Unidos, já lançou vários e vários livros, ela estuda todas as épocas do cinema norte-americano e é uma pessoa assim acima de qualquer suspeita em relação ao estudo norte-americano do cinema. Então é um grupo de votantes bem diversificado, não é nem quem trabalha no cinema, nem só quem assiste os filmes como os críticos, e sim uma mescla de tudo isso. Então é um grupo diversificado aí. Vamos lá, sem maiores delongas, quais foram os 10 filmes melhores do ano segundo o American Film Institute de 2024? Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna Parte 2, Emília Pérez, Nickel Boys, A Verdadeira Dor, Sing Sing e Wicked. Bom, de cara dá pra ver aí que o Emília Pérez, apesar de não ser um filme norte-americano e não ser majoritariamente falado em inglês, acabou entrando. Então eles devem ter julgado que tem elementos norte-americanos o suficiente para ter entrado nessa lista. Isso fortalece esse filme nas demais disputas, porque se o American Film Institute, que é super protecionista com os seus, resolveu incluir na lista, quer dizer que é um filme que chamou muita atenção, né? Para vocês terem uma ideia, até hoje, na história das listas do American Film Institute, apenas outros 2 filmes majoritariamente falados em língua não inglesa acabaram entrando. Foi o caso de Maria Cheia de Graça, no ano de 2004, e o Escafandro e a Borboleta, no ano de 2007. Agora, além dessa questão da presença do Emília Pérez, eu queria citar algumas outras observações. Primeiro, a gente teve a ausência de qualquer tipo de animação. Tinha várias pessoas dizendo aí, parte da imprensa ventilando a possibilidade da gente ter Robô Selvagem ou Divertidamente 2 na lista dos indicados a melhor filme. Eu acho que isso aí acaba enterrando um pouco essas expectativas. Não são filmes tão fortes que têm crescido tanto a ponto de conseguir esse reconhecimento. Também não pintou na lista A Substância, que é um filme que causou um puta reboliço, muita gente gosta, muita gente se apegou ao filme, mas ele também é um pouco divisivo. E o fato dele não ter entrado nessa lista talvez mostre que ele não seja assim uma unanimidade, talvez fique mais difícil para ele ser indicado entre os 10 aí do Oscar de melhor filme. Também ficou de fora a super mega produção Gladiador 2. Muita gente achava, eu ainda acho que existe uma chance para isso, que a continuação de Gladiador iria acabar entrando pelo espetáculo, pelo tamanho
tamanho, pela importância que esse filme está tendo, inclusive para as bilheterias. Acabou não entrando nesse caso aqui. E eu gosto, é um filme que eu gosto bastante. Também não entraram dois dramas que estão sendo falados e podem eventualmente beliscar um espaço. Jurado número 2, filme do Clint Eastwood, e que talvez seja o último filme da carreira dele, e que é muito bem visto, sempre está com notas muito boas, muito positivas. E o Setembro 5, que é sobre os bastidores ali da cobertura das Olimpíadas de Munique pela mídia norte-americana, que é esse filme que vem correndo por fora e muita gente acha que ainda pode entrar. Todos esses ficaram de fora. Em compensação, a gente teve aí filmes como o Wicked, né, entrando, né, que é um filme que estreou, um late breaker, então ele estreou aí por último, está disponível inclusive nos cinemas brasileiros para quem quiser assistir. É um musical, é uma super produção, está fazendo boa bilheteria, tem bons reviews, e com isso acredito que ele acaba se fortalecendo. A chance dele ser indicado a melhor filme é realmente bem alta, bem grande, tá, pessoal? Normalmente, dos 10 filmes que estão na lista do American Film Institute, entre 7 e 8 títulos acabam entrando na lista de indicados ao Oscar de melhor filme. Esses que faltam normalmente são filmes aí falados em língua não inglesa, então é muito grande a chance da gente ter uma repetição de boa parte desses títulos para o Oscar de melhor filme. E na minha opinião, os 2 títulos menos fortes dessa lista de 10 atualmente são Um Completo Desconhecido e A Verdadeira Dor. Todos os outros 8 eu acredito que estão muito fortes e têm uma chance boa de serem indicados. Eu tinha dúvidas em relação ao Sing Sing no início da temporada, coisa de um mês atrás, mas ele vem aparecendo constantemente em todas as premiações, em todos os eventos, então eu acho que ele vai realmente conseguir garantir a sua posição. E o Nickel Boy só vem crescendo, né, gente? Então é impressionante isso. O Wicked se tornou grande demais para ser ignorado e os outros já eram favoritos, né? O Anora, Brutalista, Conclave, Duna Parte 2, Emília Pérez, enfim, são filmes que já vinham performando muito bem e provavelmente estariam aí, então, na lista de qualquer maneira. Então é isso, gente. Lista do American Film Institute. A gente tem outros prêmios saindo, outras listas sendo anunciadas e eu vou repercutir tudo aqui no canal, então não se exaltem que vai chegar o momento de cada uma delas. Eu sei que teve National Board of Review, o Independent Spirit, vai ter os indicados ao Globo de Ouro acontecendo nessa segunda-feira. Tudo isso eu vou comentar aqui no canal, então se inscreve, também deixa o seu comentário aqui embaixo, ativa as notificações no sininho e dá joinha nesse vídeo. Se puder também se torne um membro desse canal. Meu muito obrigado à nossa patrocinadora Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. Obrigado, gente, e até o próximo conteúdo.